Então, a palavra para você nessa manhã, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, até o versículo 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. A esperança, ela é indiscutivelmente o maior combustível, um dos maiores combustíveis da existência humana. O ser humano, ele é movido por esperança. Por causa da esperança, as pessoas, elas realizam feitos extraordinários. Alguns nutrem a esperança de terem as suas vidas completamente transformadas. Para isso, fazem investimentos robustos em formação, na carreira, na construção de um negócio, na busca de aperfeiçoamento, esperançosos que darão uma guinada de 180 graus na sua vida. Outros depositam a sua esperança em algo que é menos provável, como, por exemplo, tem gente que tem esperança de ganhar na loteria. O cara acha que vai ganhar na loteria e vai ter a vida dele totalmente transformada, a vida dele vai ser mudada, e ganhar na loteria muda a vida das pessoas mesmo. Se é para bom ou é para ruim, para o ruim aí é outra história, mas muda a vida das pessoas. Alguns também alimentam a ideia de que, de forma instantânea, as suas vidas serão transformadas porque se tornarão famosos nas redes sociais. Vão conquistar seguidores, vão se tornar influências. Têm essa esperança, investem nessa esperança de serem patrocinados por marcas para poder ganhar dinheiro, para poder fazer publicidade. E investem muito tempo nisso. A gente vê hoje os jovens investindo muito tempo nisso. Hoje a gente que trabalha na educação, antes as pessoas pensavam em ter uma carreira sólida. Hoje os jovens, muitos deles querem ser influencers. Então, eles ficam com o celular lá o tempo todo gravando, fazendo os stories lá, na esperança, na expectativa de poder, de certa forma, se tornar conhecido. O problema é que esse tipo de esperança, ele não nos oferece garantias. Muito pelo contrário. Muitas esperanças que nós temos, elas jamais irão se cumprir. A gente alimenta esperança de um monte de coisa. Mas algumas dessas esperanças não vão se cumprir, elas não vão se realizar. E se a gente não tiver a consciência e não estar preparado para isso, a gente pode ser acometidos por frustrações profundas e prejuízos também irreversíveis. Porque a gente deposita foco, a gente dá força, a gente coloca energia numa determinada situação e aquela situação ela não acontece. Aquela situação ela não vai se materializar. Então, se a gente não tiver a nossa esperança muito bem fundamentada, a gente pode se frustrar, a gente pode se decepcionar. E isso pode trazer para a gente também muitos prejuízos. Diante de tamanha certeza, surge uma pergunta fundamental. Onde, afinal, deve estar pautada a nossa esperança? Se esses mecanismos que eu apresentei para você, eles podem falhar, eles podem não dar certo, então, eu creio que é uma pergunta honesta que a gente precisa fazer nessa manhã. Onde, afinal,
deve estar pautada a nossa esperança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele demonstra que a esperança cristã se baseia por outros critérios, não os critérios sociais e culturais que a gente conhece. Mas a esperança do cristão, ela se baseia por outros pressupostos, que não são esses pressupostos aqui. Então, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a esperança do cristão, ela é baseada em argumentos históricos. Vai chegar nesse momento aqui, ele vai fazer uma defesa da ressurreição, uma defesa histórica da ressurreição. Ele vai provar incontestavelmente que a ressurreição foi um fato real, aconteceu, que Jesus Cristo ressuscitou. Então, ele vai fazer uma defesa histórica, ele vai fazer uma defesa teológica da ressurreição, ele vai provar que Cristo ressuscitou e o porquê Cristo ressuscitou. Nesse trecho que a gente vai discutir aqui, que eu vou expor, ele vai fazer uma defesa prática da ressurreição, na verdade, para que a ressurreição serve, e no final do seu argumento ele vai fazer uma defesa escatológica da ressurreição. Ele vai esclarecer como essa ressurreição redundará no futuro, como será a nossa vida na glória, como será a nossa vida em Cristo. Então, para Paulo, esses modelos de esperança que existem, são modelos falhos, são modelos inconclusivos. Para Paulo e para a Bíblia, a esperança do cristão, ela tem um fundamento. Porque a esperança cristã é vivenciada a partir da ressurreição de Cristo. Nós temos um ponto de partida que determina a nossa esperança. E esse ponto é a ressurreição de Cristo. Sem ressurreição, não há esperança. Sem ressurreição, as nossas expectativas em relação ao futuro são vãs. Sem a ressurreição, os nossos planos e os nossos projetos, eles não têm motivos de existirem. Porque no final, o que vai prevalecer na nossa vida será a ressurreição. Então, baseado nesse argumento, eu tenho como objetivo hoje que a nossa fé e a nossa esperança seja profundamente fortalecida e renovada. Por quê? Porque a nossa esperança, ela não pode ser pautada em algo que se dissipa, em algo que evapora. Mas a nossa esperança, ela precisa estar fundamentada em pressupostos eternos. Então, a nossa esperança, ela é vivenciada a partir da ressurreição. Enquanto nós introjetamos isso na nossa mente, que a minha esperança ela está aliada e relacionada diretamente à ressurreição de Cristo, isto gera em nós alguns desdobramentos. Porque se a nossa esperança ela é vivenciada a partir da ressurreição, isso faz com que eu e você tenhamos uma vida, ou pelo menos tentamos ter uma vida coerente com esse pensamento. Porque se a minha e a sua esperança ela é vivenciada através da ressurreição de Cristo, a nossa vida precisa ser coerente com isso. Precisa ser coerente com esse pensamento, precisa ser coerente com essa crença. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque para os coríntios não era. Porque aqui no versículo 29, o que Paulo vai dizer? De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Tinha gente na igreja de Corinto que estava se batizando para que um morto, amigo ou parente que ainda não tinha sido batizado fosse salvo. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas erradamente estavam se batizando no objetivo de salvar alguém que já estava morto.
estavam se batizando por causa dos mortos. Aí o que Paulo fala para eles? Bom, vocês estão se batizando por causa dos mortos. Ele não está defendendo isso. Ele só está expondo uma prática que havia ali. Vocês estão se batizando por causa dos mortos. Agora, se vocês não acreditam na ressurreição, por que vocês se batizam então? Ele está demonstrando a incoerência que eles tinham. Vocês estão sendo incoerentes com o próprio discurso de vocês, porque tinha gente dentro da igreja de Corinto que defendia que a ressurreição não havia acontecido, que Jesus Cristo, de fato, não havia ressuscitado. Tinha gente na igreja de Corinto defendendo isso. Aí Paulo está dizendo, não, espera aí. Vocês defendem que não existe ressurreição, mas vocês estão se batizando por causa dos mortos, então vocês estão sendo incoerentes. Não existe coerência entre o discurso e a prática de vocês. Então, a nossa experiência cristã ela é vivenciada a partir da ressurreição de Cristo com coerência. Porque a nossa vida, ela precisa expressar, a nossa vida, ela precisa demonstrar essa crença na ressurreição. É uma coerência vivenciada no cotidiano. Pensa comigo a seguinte história. Uma pessoa, ela planeja a viagem dos sonhos. Aquela viagem que vai marcar a vida dela todinha. Ela entra na internet, procura os lugares, vê as paisagens, faz todo o roteiro, procura os locais lá que são locais instagramáveis para poder tirar foto, para fazer aqueles registros, pesquisa os hotéis, a gastronomia do lugar. Essa pessoa, ela quer ter uma experiência fantástica, uma experiência que marque a vida dela. Ela vê lugares na Europa, que a gente pode ter essas experiências, como Paris, por exemplo, é um lugar que a gente pode ter essas experiências, o Reino Unido, ou nos Estados Unidos, como Nova York, ou no próprio Oriente. Hoje, né, tem muita gente indo para o Catar, indo para a Ásia, para Tóquio, para Pequim, para Xangai, que são metrópoles que proporcionam essas experiências. Aí essa pessoa faz esse roteiro, ela monta esse roteiro, ela compra a passagem, ela fala para todo mundo, ela compra a passagem, tem um dia determinado, ela fala para todo mundo, ó, eu estou indo para aquele lugar é fantástico, aquele lugar é maravilhoso, você tem que ir também. Começa a incentivar as pessoas a ir para aquele lugar. Ela vai fazer aquela viagem, ela incentiva as pessoas a fazer aquela viagem também. Porém, ela está com a passagem comprada, ela está com o roteiro montado, mas ela não se prepara para esta viagem. Ela não se programa de maneira adequada. Porque ao invés dela economizar dinheiro, dela trabalhar o seu orçamento para que essa viagem aconteça, ela começa a gastar de forma desmedida. Ela compra coisas desnecessárias, ela age como se não houvesse essa viagem programada. O comportamento dela não é condizente com aquilo que ela planejou. Ela fala de uma possível experiência, mas, na verdade, nunca viveu moldada por esta verdade. Vou fazer uma pergunta para você. Isso é coerente ou incoerente? Isso é muito incoerente. Então, se eu e você vivemos na esperança da ressurreição, se a nossa esperança é vivenciada a partir da ressurreição, a nossa vida ela precisa ser direcionada dentro desta perspectiva. A coerência que nós adquirimos é uma coerência que estamos vivendo para poder ressuscitar com Cristo. Estamos vivendo a partir de um movimento que Jesus Cristo ressuscitou, de poder nos conduzir com Ele eternamente em glória. Então, quando nós temos essa certeza, nós conduzimos a nossa vida com verdade e coerência. Porque os coríntios eles estavam sendo incoerentes com a própria verdade que eles acreditavam. Mas o cristão que crê na ressurreição de Cristo, ele é coerente com a verdade que ele afirma. Ele vive na expectativa da ressurreição. Meu irmão, quando nós vivemos na expectativa da ressurreição, tudo muda na nossa vida. Nós passamos a encarar os nossos dilemas de forma diferente. Porque um fato histórico, ele já aconteceu. Jesus Cristo ressuscitou.
E um dia ele voltará para que eu e você possamos viver com ele eternamente em glória. Isso vai ser realizado. E quando nós cremos nisso, a nossa vida passa a ter coerência com este propósito e com este chamado. Sabe por quê? Porque quando a gente desenvolve esse comportamento, isso faz com que a gente invista tempo no nosso desenvolvimento espiritual, preparando-se para esse destino. Porque se a nossa esperança é vivenciada a partir da ressurreição, e nós temos um destino, nós precisamos nos preparar para este destino. Porque a gente se prepara para um monte de coisa. A gente se prepara para ganhar dinheiro, a gente se prepara para fazer viagem, a gente se prepara para ter um negócio bem-sucedido, a gente se prepara para ter uma velhice com saúde, a gente investe no futuro para não passar necessidade lá na frente. Mas o cristão, ele se prepara para viver no ambiente da ressurreição. O cristão, ele se prepara porque ele sabe que a vida dele não vai acabar aqui. O cristão, ele se prepara porque ele sabe que terá uma vida eterna com Cristo. E para isso a gente precisa de preparação. A gente precisa investir tempo na nossa vida espiritual. Porque a gente está investindo muito tempo em coisas materiais. Mas quando nós vivemos na expectativa da ressurreição, a gente gasta tempo, a gente se dedica para o nosso crescimento espiritual. Porque nós temos um exemplo de coerência. E o nosso maior exemplo de coerência é Jesus Cristo. Esse é o nosso maior exemplo de coerência. Porque ele apenas não pregou, mas viveu plenamente na esperança viva. Quando Jesus pregava, as multidões se admiravam, porque o discurso dele se relacionava com a prática. Então, em primeiro lugar, a nossa experiência ela é vivenciada pela ressurreição, quando nós temos coerência com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente pratica. Mas esta experiência, essa esperança, ela vai gerar em nós um outro comportamento importante, um outro comportamento interessante, que é o comportamento da coragem. Olha o que Paulo vai defender na ressurreição, o que ele vai dizer, versículo 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Por que eu e os meus companheiros passamos por fome, temos sede, somos expostos às adversidades, aos ataques físicos, aos abusos verbais e à perseguição? Por que a gente passa por isso? Por que a gente se expõe perigo a toda hora? Dia após dia morro, eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não temos certeza se amanhã a gente vai acordar vivo, a gente não tem essa certeza. E nós temos uma vida regular. Paulo, ele não tinha essa certeza nunca, porque ele era perseguido todos os dias, por isso que ele fala, dia após dia morro. Eu não sei se eu vou acordar vivo amanhã, porque as perseguições que eu sofro são tão intensas, são tão brutais, que a minha vida corre risco todos os dias. Então estou morrendo todo dia. Todo dia eu morro. E por que eu faço isso? Dia após dia eu morro. Versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Então ele vai dizer que lutou até contra feras em Éfeso. Aqui provavelmente ele está usando uma linguagem metafórica. Essas feras a quem ele se refere, provavelmente não são animais, mas são pessoas que os perseguiam. Porque não existe nenhum relato na Bíblia de Paulo entrando dentro de arena para lutar com nenhum animal. E pelo fato de ele usufruir do status dessa cidadania romana, ele também não podia ser jogado na arena. Tanto é que a pena que Paulo recebeu de morte
diferentemente dos outros apóstolos que não eram romanos, os apóstolos foram para o martírio e para o suplício. Eles foram crucificados. Paulo foi decapitado, porque acreditava-se que era uma morte rápida e instantânea. E pelo fato de ele ter sido cidadão romano, ele recebeu essa pena. Então, muito provavelmente, Paulo não foi jogado às feras, literalmente falando. Mas essas feras que ele está fazendo aqui a referência eram pessoas que o perseguiam. Pessoas que estavam no seu encalço. Então ele fala, e por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito nisso? Por que eu me exponho a esse perigo a todo dia? Por que eu vivo essa vida de desafios? Por que eu não desisto? Por que eu não largo tudo, não deixo tudo para trás? Por que eu não abro mão do ministério? Por que eu não vou viver minha vida dentro do contexto do judaísmo? Por que eu não desconfesso em Jesus Cristo, não falo mais que creio em Jesus Cristo e vivo sem a perseguição? Por que eu não faço isso? Essa é a pergunta que Paulo faz para a igreja de Corinto e eu acredito que ele está fazendo para a gente aqui nessa manhã. Por que eu não faço isso? Por que eu não desisto? Porque a minha vida, ela não é baseada em pressupostos materiais, a minha vida é baseada em pressupostos eternos. Eu creio na ressurreição. Por isso que eu não faço isso. Eu creio na ressurreição. Eu creio que um dia Jesus estará no seu trono, sentado em glória, e ele colocará a mão sobre mim e dirá, vinde bendito do meu Pai, porque eu separei uma morada eterna para você. Eu creio nisso. Por isso eu tenho coragem para passar por todos esses desafios. Coragem sustentada por garantias irrevogáveis. A ressurreição é uma garantia irrevogável. A ressurreição, ela já aconteceu. A ressurreição não tem como ser apagada. Jesus Cristo ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos para viver com Ele eternamente em glória. E isso nos dá certeza absoluta e coragem para enfrentar esses desafios. E por que a gente precisa dessa coragem? Coragem para enfrentar doenças sem desistir do tratamento, nem se entregar à melancolia e à depressão. Porque tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que têm parentes com doenças graves, parentes que estão passando por tratamentos seríssimos. Quando nós cremos na ressurreição, isso nos dá coragem para não ser melancólico, coragem para não se entregar à depressão. Meu irmão, se você está doente, se você está passando por um tratamento, tenha coragem. Porque se Jesus não te curar, Ele vai te levar para a morada eterna. Você já está ganhando. Tenha coragem. Tenha coragem porque Cristo está com você. Coragem para persistir em um casamento que passa por problemas sem sucumbir às crises, procurando alternativa para superá-las. Tem pessoas que estão passando por problemas matrimoniais, crises conjugais seríssimas. Mas quando nós cremos na ressurreição de Cristo, isso nos dá coragem. Coragem para procurar alternativas para estas crises. Eu não estou dizendo de gente que sofre violência física, violência verbal, porque isso já é abandono, ou traição, porque isso tem prerrogativa bíblica para separação. Eu não estou falando disso. Violência física, violência verbal e traição, se não quiser ficar, não fica. Agora eu estou dizendo dentro de uma relação normal. Pessoas que estão passando por crises no casamento. Você precisa ter coragem, porque Jesus Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, tudo é possível para o que crê. Coragem para persistir, coragem para buscar alternativa, coragem para mudar, coragem para declarar na tua casa, o diabo não tem poder na minha vida e na minha casa, porque a minha casa ela está coberta sob o manto da ressurreição. Quem é o dono da minha casa é Jesus Cristo. O diabo que não tem poder de destruir o meu lar. Quem sustenta o meu lar é Jesus Cristo. Quem sustenta os teus filhos é Jesus Cristo. Quem sustenta a tua casa é Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, a nossa fé é uma fé verdadeira. Porque se não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, mas Ele ressuscitou. Então, se Ele ressuscitou, nós temos as garantias irrevogáveis das suas bênçãos e promessas. Coragem para lidar com problemas financeiros, buscando os meios que amenizem, ao invés de agravá-los. Tem que ter coragem
para enfrentar a crise. Das 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Dados recentes, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, não conseguem pagar suas contas, estão devendo, não tem dinheiro para poder pagar. Tem que ter coragem para enfrentar essa crise. Para não ir lá no agiota pegar empréstimo, ou ir no agiota oficial lá. Ó. Tem um agiota oficial também, tá? Legitimado pelo Banco Central, um fundo garantidor de crédito. Vocês sabem o que eu estou falando. Para no agiota oficial e pegar empréstimo também, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Coragem para quê? Para poder se organizar, para saber assim, esse momento é um momento de estabilidade, mas a minha vida, ela não está atrelada a governo algum. A minha vida, ela está direcionada por aquele que ressuscitou, por aquele que é dono de todas as coisas, por aquele que disse no seu discurso, busque-me, porque as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você vê lá no profeta Ezequiel, os ossos secos. Os ossos secos, eles só foram transformados quando o profeta Ezequiel diz aos ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Ouçam aquilo que Jesus comunica na sua sagrada escritura. Porque ele tem poder completo e total de transformar a realidade. Coragem para encarar as oposições que se levantam contra nós, com postura e integridade. Coragem para manter o testemunho, a gente precisa ter coragem. Coragem para não virar a mão na cara de alguém lá que te atazando, você precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Coragem para se manter firme com postura e integridade. Porque o que nos define não é o que o outro pensa sobre nós. O que nos define é o que Deus pensa sobre nós. E Deus, lá no seu santo tribunal, já disse sobre mim e sobre ti, você é justo. É isso que nos define. A ressurreição de Cristo é o que define a nossa identidade. Então, coragem para enfrentar aí os atazanadores da vida aí, os frustrados da vida, os invejosos. Coragem para enfrentar com postura e integridade. Quando nós desenvolvemos esse atributo da coragem, isso nos dá força. Força para encarar as dificuldades da vida a fim de superá-las. Todo mundo aqui passa por dificuldade, em maior grau ou menor grau. Mas nós temos uma arma que o mundo não tem. É o Espírito Santo de Deus habitando no meu e no teu coração. E o Paráclito, o Consolador, habitando no meio de nós, ele gera no nosso coração coragem. Sabe para quê? Para você não desistir, para você perseverar, porque Jesus irá te honrar e Jesus irá te guardar. É coragem. Aí você fala nisso. Ah, mas por que você está falando isso? Por que você está falando isso? Que Jesus vai me guardar. Por que você está falando isso? Meu irmão, eu só estou falando isso por causa de uma coisa. Eu creio na ressurreição. A experiência cristã, a esperança cristã é vivenciada a partir da ressurreição. Se Jesus Cristo ressuscitou, logo as suas promessas se cumprirão na minha e na tua vida. Ele já ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, isso precisa ser o combustível da nossa vida, o combustível da nossa existência, o combustível da nossa esperança. É a ressurreição em Cristo. O combustível da minha esperança não pode ser se o meu filho vai ser A, B ou C, se o meu filho vai ter o comportamento A, B, C. Isso não pode ser o combustível da minha esperança. O combustível da minha esperança é a ressurreição em Cristo. Esse é o combustível da nossa esperança. Porque Paulo vai dizer, se isso aí não vale de nada, bebamos e comemos, porque amanhã a gente vai morrer. Segue a vida do jeito que você quiser. Isso aí não vale de nada, segue a vida do jeito que você quiser. Faz o que dá na tua cabeça. Você vai morrer mesmo. Você não vai ter que prestar conta para Jesus. Você não vai viver com Ele eternamente em glória. Você não vai ter um futuro de bênção. Você não vai ter um futuro onde você será completamente transformado, onde o seu corpo será completamente modificado, que não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá angústia, não haverá fome, não haverá tristeza. Então vive aí do jeito que você achar que você tem que viver. É isso que ele está falando. Comamos e bebemos e amanhã morreremos.
Priorizar o que realmente importa com convicção e firmeza. Priorizar o que realmente... O que realmente importa? É dar prioridade nisso. Priorizar o que realmente importa, tendo a convicção e firmeza que nós seremos assistidos pela graça e pela misericórdia de Deus. A nossa coragem se firma na certeza daquilo que Cristo já conquistou e assegurou para nós. A nossa coragem é firmada e fundamentada na ressurreição de Cristo. Então, a nossa esperança, ela é vivenciada a partir da ressurreição, com coerência, segundo o argumento aqui que Paulo está trazendo, com coragem, mas também com compromisso. Que no versículo 32 ele vai fazer no 33, ele vai fazer um alerta aqui. Não se enganem, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. O que ele vai fazer? As más companhias corrompem os bons costumes. Ele vai fazer uma citação de um poeta chamado Menandro, era um poeta grego, que trabalhava muito as questões da perspectiva da vida. Então ele vai fazer uma citação da cultura grega, escrevendo aos coríntios que eram gregos, ele vai fazer uma citação dentro da cultura grega, dentro do aspecto da sociedade grega, aquilo que eles conheciam, vai falar assim, olha o que o poeta de vocês fala, o que o filósofo de vocês fala. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as más associações podem te levar ao erro doutrinário e moral. Então, quando nós vivemos na esperança da ressurreição, quando a nossa esperança é vivenciada através da ressurreição, isso gera em nós compromisso. Compromisso de quê? Viver uma doutrina correta. Viver baseado em argumentos corretos. Um compromisso com sólidos pressupostos éticos. Aí você fala assim, mas eu estou meio perdido nessa história, como é que eu vou ter esse compromisso? Lembra da história de Daniel? Daniel é uma história conhecida. Daniel teve o seu nome mudado na Babilônia, ele passou por um processo de aculturação profunda. O nome dele foi mudado por nomes que exaltavam divindades da Babilônia. Ele foi jogado dentro de uma escola para aprender a ser caldeu. Lá ele conviveu com a elite daquele lugar. Porém, ele teve um compromisso de dizer o seguinte, a Babilônia não me define, o que me define é a minha fé em Deus. Eu não sou definido pela cultura, eu não sou definido pela sociedade, eu não sou definido pelo politicamente correto. O que me define é a minha fé em Deus. Daniel teve essa postura. Só que Daniel, ele não se isolou, não. Ele viveu dentro do sistema. Ele se tornou governador na Babilônia. Ele influenciava os governantes. Ele aconselhava os governantes. Porém, era ele que pautava. Ele não se permitia ser pautado pelas demandas da Babilônia. Ele pautava as próprias demandas. Ele não permitia. Havia o panteão dos deuses da Babilônia, para ele não significava nada. Quando ele era sugerido, ele aconselhava segundo a palavra do Senhor. Quando ele falava como profeta do Senhor, como alguém que estava sendo levantado para falar em nome do Senhor. Então, Daniel ele não era definido pela Babilônia. Ele tinha motivos, tá? Ele tinha motivos. E motivos que, dentro da nossa compreensão social, são motivos até plausíveis. Ele podia dizer, é só comida. É só comida. O que tem a comer? Eu estou longe da minha casa, eu sou escravo. Eu preciso sobreviver. Ele tinha motivos para poder sucumbir, para poder flexibilizar o seu compromisso, mas ele não fez. Ele não flexibilizou. Aí o que Daniel, qual foi o resultado disso? Na sua velhice, um rei não sábio permitiu-se ser influenciado, e essa influência fez com que ele tomasse atitudes que fossem atitudes injustas e que desagradasse a Deus, atitudes pecaminosas. Publicou um decreto falando assim, se não se render a mim, não adorar a mim, vai morrer. Olha só o decreto que o cara publica. Olha como que as influências, as más conversações corrompem bons costumes.
O cara foi induzido a publicar um decreto que só ele podia ser adorado. Só ele, ninguém podia ser adorado, só ele podia ser adorado. Daniel já tinha os seus 80 anos de idade, deve ter pensado assim, eu passei a minha vida toda adorando a Deus, agora que eu estou na melhor idade, no fim dos meus dias, tu acha que eu vou deixar de fazer o que eu faço? Daniel simplesmente ignorou a ordem do rei, ignorou. E por isso ele foi preso e condenado à morte. Ou seja, ele não flexibilizou seu compromisso, mas demonstrou total dedicação ao seu Deus e à sua fé. Então, quando Paulo fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, ele está falando de influência. Porque nós precisamos ser influenciados por valores que revelam as verdades inegociáveis de Deus. Tem um monte de influência aí na internet que as pessoas estão modelando. Mas será que a gente conhece a vida desse pessoal? O cara está lá influenciando, o cara está ditando regra. Eu tenho um grande problema com isso, mas o cara está ditando regra, o cara está ditando comportamento. Será que a gente conhece a vida dessas pessoas realmente? Será que essas pessoas creem em Deus? Porque a nossa cosmovisão, ela precisa ser uma cosmovisão onde Deus seja o centro. A nossa cosmovisão precisa ser baseada em pressupostos que se relacionam com a ressurreição, não em pressupostos ateístas, ou humanistas, ou materialistas. A maneira da gente pensar, ela precisa ser relacionada com a palavra de Deus, não com aqueles que não acreditam em Deus. Porque aqueles que não acreditam em Deus não podem me influenciar, eu preciso ser influenciado por aquele que acredita em Deus, por aquele que honra a Deus, aquele que vivencia uma experiência com Deus. Porque vivenciar essa experiência com Deus, ela revela que as verdades da fé, elas são inegociáveis. E assim, Daniel, com seu compromisso, jamais ouviria isso aqui que eu vou ler para você, tá? Que serve para a minha e para a tua vida. Com seu compromisso, jamais ouviria isso aqui que eu vou ler. Versículo 34, perdão. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha de vocês. Daniel jamais ouviria isso daqui. E aquele que crê na ressurreição, aquele que tem a sua esperança baseada na ressurreição, jamais ele vai se enquadrar nisso aqui. Porque o conhecimento de Deus vem através da esperança daquilo que é eterno. Da esperança daquilo que está prometido na palavra de Deus. O compromisso com Jesus e com a ética do seu reino nos ilumina e nos reveste de dignidade. Porque o oposto de vergonha é dignidade. Os coríntios estavam passando vergonha porque eles não acreditavam na ressurreição. A esperança deles estava baseada em pressupostos que iriam se dissipar. Mas a minha e a sua esperança são baseadas em pressupostos eternos. Por isso, nós não seremos envergonhados, mas seremos dignificados. Nós teremos dignidade. Então, meus irmãos, eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar para que a nossa esperança, ela se fortaleça cada dia mais. Todos nós. Temos uma esperança fortalecida cada dia mais. E que essa esperança gere em nós coerência naquilo que a gente faz, coragem para poder enfrentar as adversidades e compromisso com o reino, compromisso com a palavra de Deus, para que nós possamos ser preparados e aperfeiçoados para viver com Jesus eternamente em glória. Feche seus olhos, vamos orar.